Dando continuidade, nesse momento vamos trazer um pouco da parte de engenharia para o evento. Não é isso mesmo, Cacá? Um pouco de tudo. De engenharia, de paisagismo, de arquitetura. Paisagismo, modernização e retrofit é o tema. Então, atualização das estruturas e sistemas para os condomínios mais seguros e sustentáveis. E para participar deste painel, quem vai conduzir vai ser o nosso representante da Assocíndicos, que já está aqui no palco, palmas para ele, Carlos Campos, vai conduzir, vai mediar esse painel. Este eu faço questão de chamar Tiago Borges. Tiago Borges é um amigo meu, eu tenho o prazer de ter sido o primeiro condomínio que ele fez enquanto profissional, ter sido um condomínio sobre a minha gestão, por aqui, vencedor de 6 casas cores no Ceará, e vencedor de uma casa cor em São Paulo, Tiago Borges, paisagista. Tiago! Temos de ter orgulho do que é cearense, do que é nosso. Parabéns, meu irmão. Fera, viu? Fera. Lucas Novaes, eu acho que também não dispensa apresentações, do escritório Marcos Novaes. Os principais retrofits feitos na cidade é feitos pelo escritório Lucas Novaes, que descende do Marcos Novaes, seu pai. Parabéns, Lucas. Seja muito bem-vindo, Lucas, ao Papo Condominial, ao vivo, Ceará. E não pode, todo bom painel tem que ter um advogado ou uma advogada, né? Então, vem pra cá, doutor Herbert Reis, representando o Indique. Se aproxime, eu sei que está um pouco cansativo, estamos no final do dia, já está todo mundo nas degustações de vinhos, todo mundo aí já fazendo os seus pré-sextou, mas é um tema super interessante, é um tema que está na atualidade de todos os condomínios, praticamente de todos os síndicos, que é fazer modernização e retrofits. Eu iria começar talvez aqui com o Lucas, lançando a bola para o Lucas que é autor de alguns projetos muito lindos na cidade, inclusive ele fez um projeto do qual eu sou síndico, que o Lucas fez a área de arquitetura e o Tiago a área de paisagismo, de um condomínio na beira-mar que após o projeto aprovado e após a evolução da obra, eu posso dizer que todos os apartamentos dobraram de valor. Um condomínio com 30 anos que está sendo modernizado para ficar um condomínio novo. Lucas, vamos começar. Primeiramente, boa tarde, obrigado pelo convite, Carlos. É uma honra estar aqui, dividindo esse palco aqui com o meu amigo Tiago Borges. Enfim, conheci hoje também. Doutor Herbert Sampaio, uma autoridade no mundo condominial. Bom, esse case é bem interessante, Carlos, porque eu acho que ele parte da premissa que o retrofit aqui em Fortaleza, pelo contexto, acho que cada cidade vai ter seu próprio contexto, ele é um caminho inevitável da valorização do imóvel desses grandes empreendimentos que em algum momento foram destaques na cidade e que pela transformação da própria cidade, ele requer uma renovação para tanto cuidar do imóvel como um ativo financeiro, como também melhorar a qualidade de vida de quem vive lá, né? E até por falta de espaço para construir novos prédios na beira-mar, por exemplo. Os que estão surgindo foram prédios que foram deitados abaixo, né? Exatamente. Então essa revolução que aconteceu, que vem acontecendo na cidade de grandes empreendimentos, vem puxando esse movimento de retrofit. A gente tem trabalhado em algumas edificações, mas esse específico que a gente teve junto foi um case bem interessante, porque ele foi completo, ainda está em desenvolvimento, ainda está em obra, envolveu inclusive a própria fachada do edifício, mas não só isso, mas a parte de interiores, o Tiago com a parte de piscina, paisagismo no geral. Então, sem dúvida, é um apartamento hoje que só na reforma, que já está no meio do caminho para o fim, já apresenta uma valorização muito além da valorização convencional que se dá pelo tempo, né? Muito além disso. Então, esse case é bem interessante, a gente adequou todo o espaço para uma nova demanda, porque a gente também participa de muitos empreendimentos novos, então a gente está ali
digamos, no nascedouro de muitas ideias, de muitas demandas, de muitas coisas que os novos empreendimentos e a sociedade demanda para esses empreendimentos. Então, por que não levar isso para os empreendimentos e os edifícios que outra hora fizeram seu papel e que podem ser remodelados, né? No caso do Veneza 4, é um prédio com 30 anos, onde há 30 anos atrás não se pensava em academias, não se pensava em área de lazer, né? Aí tudo Espaço foi... pet, né? Não tinha nada. Exatamente. Nem a área de lazer em si. Aí eu passaria para o Tiago, porque o Tiago realmente revolucionou aquela área de lazer, ficou apaixonante, ele transformou um tanque numa piscina com borda infinita, com uma praia que a gente parece de vez em quando que está no Dubai, né? Boa tarde, pessoal. Obrigado, Carlos, aí pela amizade, pelo convite. Um prazer estar junto com todo mundo aqui. E, Carlos, eu acho que é isso, né? A gente, eu e o Lucas, e se repete muito a parceria em muitos empreendimentos que estão nascendo do zero, né? E a gente vê que hoje, com o passar dos anos, né, muita coisa foi se modificando, até a própria pandemia mexeu um pouco com isso também. Então, a parte pet hoje, cada vez mais, né, antes o pet ele ficava, né, lá nos fundos e cada vez mais está vindo mais para próximo, né, o pet é tratado como se fosse um filho hoje e os condomínios têm que estar, no caso, se atualizando e o fato dessa mudança que vai sendo gradual com o tempo, a gente tem que pegar realmente os projetos antigos e trazer isso para os dias de hoje, né? E cada vez mais está ficando claro que cada real investido no retrofit, isso retorna com valorização das unidades de uma forma assim absurda, né? Então, se você gasta vem 3 vezes, 4 vezes mais do que você gastou como benefício em valorização, né? E o mais importante não é nem isso, é a questão do próprio uso, né? Termos aí piscinas cada vez mais, porque, assim, falando de piscina, porque o paisagismo, quando as pessoas escutam o nome paisagismo, liga muito à questão das plantas em si. Mas hoje, nos empreendimentos novos, os grandes empreendimentos, quem projeta toda a área descoberta, toda a parte externa, os equipamentos de lazer, é o paisagismo, né? Então, hoje as piscinas, elas acabam sendo não somente algo para se nadar. Existem experiências que estão agregadas à piscina hoje, que seja a raia, questão esportiva, que seja questão de relaxamento, como a hidromassagem, como também até a arquitetura trabalha muito com a gente sobre isso, com as pool houses, que são espaços privativos incorporados. Então, cada vez mais, as piscinas têm se tornado um conjunto de experiências que ficam ali, né? Eu lembro bem do nosso caso, nós 3 vivemos eles juntos. Por exemplo, há 30 anos atrás, a sauna era nos fundos do condomínio. O Tiago projetou a sauna virado para a piscina, para uma jacuzzi virado para a beira-mar. Ou seja, valorizando o que mais de bonito se tem no Ceará, né? Que é a beira-mar. Estamos a falar de um apartamento de 500 metros quadrados, que ficou uma coisa melhor que novo, porque vocês projetam novos, né? Só não conseguiu mais que novo por causa das vagas de garagem, mas o resto, pô, eles fizeram um trabalho incrível. E com certeza o próximo ano a gente vai ter aqui com imagens do que foi feito, do que era, do que foi e de como é que está. Eu passaria agora a bola ali para o Dr. Herbert. Dr. Herbert, até chegar a esta fase, o que é que nós temos que fazer? Vamos lá. Boa tarde a todos mais uma vez. Um prazer, né, Carlos, estar aqui com os amigos. E retrofit, sem dúvida, não se discute o valor do retrofit para edificação, né? O que às vezes a gente precisa enfrentar do lado de cá, e aí quando o Daniel avisou, né, em todo quadro tem que ter um advogado, digo, para trazer a confusão, né? Eu disse ali baixinho para ele. Mas porque na verdade por trás, ou até chegar efetivamente no retrofit, eu tenho algumas discussões internas para a gente não ter aí qualquer problema no decorrer da obra. E aí a gente sempre que conversa sobre retrofit, depende da profundidade do retrofit. Eu tenho um retrofit, uma atualização de sistema, por exemplo, que é um cenário. Eu vou ter um retrofit de mudança de estética total no condomínio, é um outro cenário, né? É claro que, em linhas gerais, a gente termina tendo algumas situações que são difíceis de enquadrar. A gente até não chegou a dar um parecer, mas eu analisei junto com um colega,
um retrofit que, na verdade, eram tantas obras de naturezas diferentes que a gente ficou na dúvida de como seria enquadrado aquele retrofit. No final das contas, o prédio seria um novo, do aspecto estético, funcional, de sistemas, só que eu tinha obra de atualização de sistemas necessários ali no, sei lá, no sistema de interfonia, por exemplo, até uma mudança de estética em vários ambientes. E aí, traz tudo para um quórum mais flexibilizado, leva tudo para um quórum mais engessado, seria então a solução engessar tudo, quando na verdade eu teria uma maior dificuldade em fazer alguma coisa mais simples? Ou de repente, quando o meu retrofit não é um retrofit de estética, é um retrofit de sistemas, de atualização, de melhorias de equipamentos, eu poderia trazer isso para quórum mais qualificados. A grande discussão de retrofit é justamente essa discussão, porque isso envolve o que indiretamente? Na medida em que eu aprovo um retrofit, eu tenho contribuição financeira. Se essa deliberação não for bem tratada dentro do condomínio, eu termino tendo um impacto, às vezes, no meio da execução, ou a execução não começa a acontecer porque alguém questiona a deliberação. Quantas discussões ou quantas assembleias sobre, às vezes, uma ampliação de um salão de festas, a gente não teve impactado porque alguém questionou o quórum que foi aprovado e a reforma do salão de festas empancou, então não pôde nem ser contratado. Você imagina um retrofit, e principalmente se o retrofit for um projeto quase Barba, cabelo e bigode. Barba, cabelo e bigode. um projeto plurianual aí, que você vai passar uns 3 ou 4 anos fazendo retrofit. Então, é uma deliberação, é um alicerce do ponto de vista jurídico que precisa ser muito bem fincado. Sem dúvida, os projetos, as execuções, isso é o resultado do retrofit. Mas para esse retrofit acontecer, essas decisões têm que ser muito bem fundamentadas para evitar questionamento jurídico e atrapalhar a execução. Bert, tem até um exemplo no próprio Veneza 4, que demonstrou que era necessário uma flexibilidade para a gente conseguir avançar, porque a gente sabe que algumas áreas comuns se aprovam com maioria simples e outras tem que ter unanimidade, quando se mexe, por exemplo, em área privativa. Aí eu lembro demais, lá naqueles quartinhos, né? Eles têm uma extensão da área privativa em quartinhos que eram depósitos na época, só que hoje, numa área super valorizada, que a gente teve 1000 ideias para fazer para lá, levar a quadra para essa área, aproveitava um espaço enorme. Mas a maioria queria, pouquíssimas pessoas não mexam no meu quartinho. E isso aí a gente viu que ia ficar no impasse, e a gente, né, junto com a orientação do Carlos, não, vamos deixar isso de lado, isso aí não vai para frente, não tem como ir, tem que ter unanimidade, vamos considerar isso, um dia, quem sabe, com a qualificação, isso passa à frente. Excelente o que ele falou, porque é o seguinte, Herbert, nós estamos falando, eu não tenho em memória a área, mas estamos falando de uma área grande, um piso térreo, olhando para o mar, que por causa de uma pessoa ter um quartinho para guardar os efeitos de Natal, prejudicou todo mundo. Porquê? Porque ali é a área privativa que está a afetar a unidade. É claro que, interessantíssimo esse exemplo, é claro que situações que às vezes se concentram em 1, 2 pessoas dentro de uma coletividade, é claro, dá para se conseguir um suprimento judicial, tá? Quando não se tem aí um argumento forte pela parte que se opõe, né? Porque é claro que todo quórum de unanimidade passa por essa dificuldade. Eu fico refém de uma única pessoa. Aí você imagina uma coletividade ser absolutamente prejudicada pela vontade ou pela má vontade de uma única pessoa. Claro que se existir alguma situação de grande monta, que ele consiga fundamentar numa lide jurídica essa situação, a gente não vai conseguir vencer. Mas, na grande maioria das vezes, a resistência injustificada de uma única pessoa, ela se consegue vencer no judiciário. Agora, às vezes a resistência não é de uma única. Se a gente for aqui hoje saindo da unanimidade para o quórum de 2/3, que foi o que mais viabilizou o retrofit de atividades, por exemplo, eu consigo pegar um prédio antigo residencial ou um prédio antigo comercial, isso não é muito realidade nossa, de outros centros urbanos é. E aí eu pego um prédio antigo residencial, onde numa área que não mais reina a prédio residencial, e com 2/3 dos condôminos eu consigo transformar isso num prédio comercial.
Hoje eu tenho uma possibilidade que eu consigo fazer isso. Então, mas quando eu penso em 2/3, 1/3 às vezes não conseguindo, não concordando, é um número significativo a depender do condomínio. Então, de fato, eu conseguir avançar em cima de 1/3, eu não consigo. Mas avançar, às vezes, com a minoria injustificada, um retrofit de 50 unidades, a gente aprovou com 48, 2 são contrários. E por que você é contrário? Não, porque às vezes não gostei do projeto, ou porque 48 não dá para ficar refém de 2. Né? Então, mas que para você ver, no caso concreto que você me passou, que é um problema real, esse problema de quórum. Né? E aí, às vezes, quando não se questiona o quórum, reflete na inadimplência da cota, que é outra coisa que estrangula a obra. Eu não concordei, eu não questionei a decisão, mas eu não pago a cota. E aí eu gero uma discussão em torno da cota que também atrapalha e enforca o retrofit. Né? Então, o retrofit, sim, tem que nascer numa base jurídica forte. O retrofit pode englobar, e aí vocês conhecem 10 milhões de vezes mais do que eu, pode englobar diversas naturezas de serviços, desde obras que são necessárias, obras que são úteis e até uma questão claramente estética. Tá? A dificuldade disso é organizar isso para ser bem aprovado. Às vezes é injusto levar tudo para 2/3, mas eu ganho uma segurança sensacional. Às vezes eu trazer alguma coisa até aprovar o retrofit faseado, fazer algumas coisas como obras necessárias, sem quórum, e quando eu for discutir um avanço estético, eu levar isso para 2/3, devido à deliberação, eu posso aí criar uma zona, às vezes, um pouco mais confortáveis. Mas é sem dúvida necessário estudar muito bem isso, para que o passo não seja em falso, ou então tendo que voltar algumas coisas que já foram decididas, como por exemplo, vamos avançar nos quartinhos, aí depois viu que não dá problema, não, esquece os quartinhos, deixa os quartinhos para lá. Mas isso é um problema realmente, problema não, é um ponto, melhor dizendo, importante do retrofit, sem dúvida nenhuma. Ei, Tiago, você que começou a falar, né, das áreas exteriores, que eu acho que hoje, porque é o seguinte, antigamente existia muito clube em Fortaleza, né? E os clubes hoje desapareceram, viraram condomínios, viraram outras coisas, e começaram a querer fazer de prédios antigos, ou seja, tudo com a sua área de lazer, né? Tiago, tu tens tido muito desafio nisso, né? Tentar pegar numa área antiga que não tem nada e tentar criar um condomínio novo, praticamente. Hoje a gente tem uma tendência da arquitetura que cada vez mais as áreas privativas elas vão diminuindo e as áreas comuns vão aumentando. E dessa forma, cada vez mais a área comum cria uma importância, né? E quando você pega condomínios antigos que às vezes não tem um espaço físico que permita muito isso, acaba restringindo muito. E a gente tem até um exemplo, né, que eu e o Carlos nós participamos, de um condomínio que tem uma área de terreno para cada unidade com espaço muito bom, uma área construída muito boa, e ao lado existe um condomínio que a casa não tem terreno, com a metragem menor, mas com a área comum maior. E o preço de venda dessa unidade da casa menor tem um preço superior a essa outra casa, onde a única explicação que a gente consegue enxergar para essa casa menor custar mais do que a maior é o fato da área comum. Né? Então, hoje a gente vê como isso é importante, a questão de você, da relação, mesmo depois de um pós-pandemia também aí, que você viu como você ter na sua área privativa, na sua área onde você mora, está suprindo com academia, com espaço para a criança brincar, com as suas, né, com seus espaços de lazer, como isso é importante, né? Então, hoje a gente também projeta muitos condomínios do zero, que já é tudo pensado para deixar espaço para cada coisa, né? Porém, os antigos não. Então, realmente, o nosso maior desafio é esse, pegar um condomínio antigo, que nós não temos esse espaço livre e acabar aproveitando cada pedacinho dele para trazer as atualidades, né? Como o Pet Place, Playground e por aí vai, né? Tec, né? Tirando lavanderias coletivas, por exemplo, que eu, pelo menos diversos condomínios residenciais que eu vi, um dos equipamentos que é menos utilizado, às vezes, é lavanderia coletiva. Não sei se é um produto que, de repente, pode voltar com essas novas tecnologias aí que eu sei que existem, mas lavanderias coletivas, uns 2 prédios que a gente viu, um dos primeiros equipamentos quando se pensava em remanejar era retirar aquele ambiente lá que parecia muito mais uma cozinha grande, toda revestida de branco,
que nunca foi utilizada por ninguém, não tem uma máquina de lavar, porque todo mundo utilizava lá em cima? Hoje eu estou participando de um projeto de um condomínio de segunda moradia, lá no Aquiraz Vieira, e faz parte do condomínio a lavanderia. Então é algo que pode estar voltando, mas de uma forma um pouquinho mais para a segunda moradia, né? Mas é porque, sem dúvida, a lavanderia pensada hoje é aquela lavanderia onde, na verdade, a gente divide uma série de maquinários. Eu tenho praticamente quase que um ambiente desse que nós temos no supermercado hoje. Eu sento ali, boto para lavar, fico só esperando. Isso. Nesse lá é aquele... O prédio não é novo, né? 2 ou 3 pias, um do lado da outra, vários varais em cima, ou seja, lavanderia na concepção de lavanderia. Essas modernas, sem dúvida... Claro. E como o Tiago falou, e bem, acho que esse é um caso diferente, porque é a segunda moradia no Aquiraz Riviera, que se fosse fazer área de serviço, iria tirar área de apartamento de praia, correto? Que uma pessoa utiliza uma vez por semana, muitas vezes, duas vezes por mês, entendeu? Eu acho que também tem é evolução. Um outro equipamento que o Lucas pode falar bem disso, que é mais a área dele, mas que cada vez tem necessidade de mais espaço, são as academias, né? Antigamente a academia era uma coisa pequenininha, hoje, né, cada novo lançamento você vê que a academia tem uma metragem maior, né, Lucas? Eu falei até isso hoje numa reunião apresentando o projeto. Hoje o cara pergunta primeiro qual o tamanho do espaço da academia para depois saber o que é que tem no apartamento, né? Realmente a academia tem sido uma verdadeira revolução, né? Porque a preocupação com a saúde hoje é uma demanda interessante, demanda muito forte. As mudanças que a gente faz em retrofit, a grande maioria é para a área de academia. Já teve retrofit empreendimentos que nos procuraram, condomínios que nos procuraram só para academia, não queria nem fazer outra coisa, mas uma expansão grande, construir uma edícula de academia. De fato, agora a questão dos espaços compartilhados, de fato eles têm voltado muito por conta dessa questão de diminuir as áreas privativas e aumentar essas áreas comuns. Então tem que ter hora e lugar para isso nos empreendimentos, né? Não dá para imaginar um empreendimento acima de 80 metros quadrados, imaginando que a pessoa vai usar lavanderia compartilhada. E outra coisa que também tem muito a ver com a área de gestão de condomínio é que os empreendimentos novos hoje eles já partem da ideia de que precisa atrelar aquela série de ambientes que eles estão sugerindo projetar, incluindo ali como um ativo comercial, né, da venda, com o serviço. Então as empresas têm que entrar utilizando, então já estamos participando de empreendimentos que a lavanderia é da Omo, né? Então já tem uma questão do serviço por trás para deixar aquela coisa funcional, viva, que tem ali de fato, além da infraestrutura, tenha o espaço de serviço, né? Tenha de fato o serviço por trás disso. Ok. Eu acho que por hoje está, a gente promete fazer próximos bate-papos, com mais fotos, que todo mundo gosta de ver é o antes e o depois, não é? Mas queria muito agradecer a vocês, a vossa presença, estarem aqui numa sexta-feira à tarde, com 2 feras do mercado, que eu sou fã, um deles sou fã de carteirinha, o Lucas conheci através do Tiago e aprendi a gostar de trabalhar com ele, mas sou fã do Tiago pela trajetória dele. Não é qualquer cara que ganha 6 casas de cores no Ceará e uma em São Paulo. Portanto, a todos, muito obrigado. Herbert, muito obrigado pelas suas explicações. Estamos aqui. Obrigado. Obrigado, cara. Tiago. Presente especial, Tiago, presente cearense para cearense. Vamos fazer a foto.